Hoje eu vou ter a honra de trazer o meu pai, contando um pouco da história dele, contando um pouco da história com os peixes, um pouco da revista Clarissa Júnior, um pouco também do Acreditar num Sonho. O meu pai, ele lançou a revista Clarissa Júnior em 1988 e desde então ele continua com seu programa no Facebook, que você pode acompanhar. Ele está contando a história do aquarismo e também com a revista bimestralmente agora no nível digital. Então, foram anos acreditando no sonho, trabalhando com peixinho, foram algumas críticas, alguns obstáculos que ele venceu para conquistar o lugar que ele tem no ramo aquarístico. E também para conquistar tudo o que ele pôde. E o que ele fala bastante, daqui a pouco vocês vão ouvir bastante ele falando, é que o acreditar num sonho fez com que o trabalho não fosse um peso, mas o trabalho fosse muito pelo contrário, fosse aquilo que aquece o coração. Então, com honra aí, vou compartilhar um pouquinho do relato do meu pai. Meu nome é Marcos, sou aqui de São Bernardo, sou pai da Camila, no caso, né? E em 1988 eu criei, né? Projetei uma revista ligada a peixes ornamentais e aquários ornamentais. E desde então trabalho como escritor, escrevendo artigos, reportagens, matérias ligadas a como cuidar de um aquário, como criar, reproduzir peixes ornamentais. É isso. E como é que foi a época que você largou tudo para se dedicar à revista? Como é que foi isso? Às vezes as pessoas me perguntam, né? A minha formação, eu me formei no colegial normal, né? Colegial técnico, em técnica e mecânica, e trabalhei durante 10 anos numa empresa metalúrgica, como projetista, desenhista e projetista de máquinas, né? Quando foi em mais ou menos meados de 86, quando eu tinha 20 e poucos anos, eu comecei a pensar nessa ideia de criar uma revista de aquário. Gostava muito de peixe, essas coisas todas, e achei interessante, achei que cabia, né? A vontade de realizar tipo um sonho, vai, de fazer uma revista ligada aos peixes ornamentais. E quando foi em 88, Camila era recém-nascida praticamente, eu acabei lançando a revista e estamos até hoje, 2020, 32 anos de revista. E me fala uma coisa, como é que foi o seu meio, as pessoas, elas apoiaram o seu sonho? Então, eu sempre falo assim que às vezes a gente quando vai idealizar alguma coisa, vai trabalhar em alguma coisa, como a vida trabalhística aí é muito longa no caso, né? Eu acho que a pessoa tem que trabalhar naquilo que gosta. Então, se você gosta de algum tipo de atividade, por exemplo, e que consegue conciliar, vamos dizer, prazer com lazer e com profissão, né? Acaba sendo uma coisa fantástica. Então, até hoje, até as pessoas eu não preciso de férias, não preciso viajar para muito longe. O prazer está em realmente estudar os peixes ornamentais, através de experiência, de aquário, de laboratório, essas coisas, e produzir, no caso, coisas escritas para ajudar as pessoas que gostam desse hobby. E nesses 32 anos foram muitos eventos, muitas revistas. Como é que você foi dividindo, foi lançando as A coisas? revista ela é bimestral, ela sai cada 2 meses, religiosamente, né? Certinho, disciplinarmente assim, de 2 meses, e já estamos, só da revista, já está na número 192. Nossa, e os guias? Temos guias práticos também, alguns guias práticos específicos sobre algumas espécies de peixe, os peixes mais populares, para quem gosta de aquário, peixe beta, o lebiste, o king, o acarpa, vamos dizer, os peixes de fundo, uma revistinha para criança também, que é o Guia Prático Aquaristinha. Sempre gostamos de trabalhar essa coisa de incentivar as crianças à prática do hobby. Então, várias ações, várias campanhas, tudo divulgando essa coisa do hobby sendo legal para toda a família, para todas as classes sociais, para todas as faixas de idade, entendeu? E merece aí estar em todas as casas brasileiras. E quando que os peixes entraram na sua vida? Boa pergunta. Desde criancinha, desde recém-nascido, eu tenho contato com os peixes. E uma lembrança que eu tenho é que quando eu era muito pequenininho, tive a grata satisfação de, na minha idade de criança, de adolescente,
vivi na cidade lá de São Vicente, né, litoral aqui de São Paulo, nas férias escolares. Então as férias eram mais longas antes, né? Era tipo dezembro, janeiro, fevereiro. As aulas começavam em março. Então meu avô tinha um apartamento numa rua que chamava lá Rua Quintino Bocaiúva. E em frente ao apartamento, que as ruas eram de areia, né? Tinha um tipo de um reguinho, que a gente chamava de reguinho. Era um córrego, né? Até hoje existe lá. E tinha peixes ornamentais. Tinha peixes no córrego. Então aquela coisa de pegar peixinho, deixar no apartamento. Quando voltava para São Paulo, trazia os peixinhos. Fui gostando. E fui crescendo gostando. Entendi. E como é que a família apoiou esse teu projeto? Não, minha mãe tolerou bastante meus aquários em casa, entendeu? De vez em quando fazia umas lavagens geral lá. Meu avô falecido, eu lembro que ele fabricava alguns aquários para mim, fazia a base de cimento, aquela coisa toda, e comprava também alguns livretinhos informativos sobre como cuidar dos peixes, tudo. Então foi um grande começo. Depois você cresce, aí você começa a frequentar bibliotecas na época de escola. Então tudo que era assunto ligado a peixes, aquários, mundo aquático, mergulho, Jacques Cousteau, aqueles programas da TV Cultura, Mundo Animal, tudo que era ligado a animais, que tinha a ver com coisas aquáticas, eu procurava colecionar, tanto que hoje eu tenho uma coleção grande aí de livros sobre coisas aquáticas. Entendi. E depois que você casou com os filhos, como é que foi? Quando casei, você vê, minha esposa, Rosimeire, companheirona aí, pegamos o remo, remamos para o mesmo lado, filha Camila, ó, tornou-se aí vamos dizer, uma seguidora aí dos conceitos, vai, gosta de animais também, até tanto quanto eu, talvez, entendeu? E é isso. O Fábio, meu outro filho também, sempre gostou também de coletar peixes, de estar junto com os peixes, em pesqueiro, enquanto a turma ia pescar, a gente ficava mais preocupado em pegar os peixinhos ou trazer para casa os peixes. Então, quer dizer, teve toda essa parte. Entendi. E quando que eu entrei assim na mais a fundo nos animais, você lembra dessa época? Não, você desde pequenininha gostava, né? De animais. Porque a gente. Ah, uma coisa que é importante falar: sempre a gente teve bichos em casa. Então, vamos dizer, os bichos mais tradicionais, os mais pet, vamos dizer assim, todos eles a gente teve em casa. Ou teve, ou ainda tem, mas sempre teve. E eu lembro que a Camila, assim, fixamente mesmo, foi a época que ela entrou na faculdade. Posso contar isso aí? Porque até então eu sempre que cuidava 100% dos bichos. Alimentar, se é gaiola trocar papel, limpar lá os bebedouros, aquela coisa. Quando ela entrou na faculdade de medicina veterinária, não sei se você vai lembrar, cara. Ela começou a pegar um grupo de bichos e ela começou a ter vamos dizer, a incumbência de cuidar dos bichos. Era ela que cuidava. A gente chamava até de galinheiro, que ela fazia a maior bagunça no começo, entendeu? Mas ela começou a cuidar de calopsita, começou a cuidar, se eu não me engano, chinchila, não foi? Agapornis, porquinho da Índia, tudo que foi ter, pavão uma época, entendeu? Pássaros em geral também, alguns roedores, esquilinho da Mongólia, que eu lembro, mais recentemente cobrinha também, não foi? E aí foi gostando da coisa. E até hoje está aí. Faz um trabalho humano-animal, né? Como que é? Animal-humano. É, Como que é? Tutor e animal. isso mesmo. E conta um pouquinho da história desse guia Ah, é o prático. seguinte, eu tô com um guiazinho na mão aqui, dá para ver aqui, ó. Guia prático dos cachorros. Nós tivemos, Marcos, ó, Marcos tá vendo aqui, ó, e Camila Marques da Silva. Quem que é a Camila? Em 2004, garotinha tinha o quê? 2004, cara, 17, 16 para 17 anos. Ela me ajudou, né, a escrever esse livretinho. Guia, para ver que ela já, como se diz, tinha esse senso de escrever, de pesquisar, de puxar informação, de resumir coisas. Então a gente fez um livretinho básico, tá vendo aqui, ó, tá filmando? Com as principais dicas do quê? De como você manter, como você cuidar, como você alimentar, algumas raças mais importantes, alguns detalhes, até uma parte aqui, eu nunca esqueço que eu peguei,
essa coisa de onde que o cão vai ficar, por exemplo, eu peguei até uma norma técnica não, né? Uma norma, não sei se é do IBAMA, norma de zoológicos, né? Que tinha aquela coisa de recinto, não para os cães, né? Porque zoológico é mais para os lobo, raposa. Então a gente fez uma simulação, uma reduzida, vamos dizer, um condicionamento num espaço legal para o animal que pudesse viver adequadamente, sei lá, num quintal, numa varanda. Hoje é claro que os animais, muitos vivem mais em casa, dentro de casa. Mas nessa época que foi feito o guia prático, a maioria dos cães viviam mais no quintal do que dentro de casa. Né? Então é isso, ó. 2004, olha como faz tempo, cara. Então, dá pra adquirir ainda. Ainda dá para adquirir, ainda está à disposição. Quem tiver interesse, fala com a Camila aí, entendeu? Sem problema. Entendi. Só para finalizar, fala um pouquinho da ideia do conceito do seu canal no YouTube, no Facebook. Conta um pouquinho do. Não, então, a revista nossa chama Revista Aquarista Júnior, tá? Então, nas mídias sociais aí, você encontra o Revista Aquarista Júnior no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, né? WhatsApp não. WhatsApp é número, né? Telefone. É. Pode deixar o número? Pode. WhatsApp, tiver necessidade de algum contato, deixa eu ver se eu lembro de cabeça. 11, né? O DDD 974227856. E tem um e-mail também. Posso deixar? Pode. Aquaristapeixe, tudo junto, @uol.com.br. Isso para informações. WhatsApp, e-mail e no YouTube, entendeu? E o que acontece? Ah, você falou do programa, né? Que você falou. Quando foi na metade do ano passado, não, do ano retrasado, né? Metade de 2018, eu via na internet essas coisas, eu tive a feliz ideia também de lançar um programinha semanal. Toda segunda-feira eu coloco um episódio novo no ar. Qual que é a ideia do programa? Chama Programa da Revista Aquarista Júnior. Toda semana, segunda-feira, e ele tá contando, né, a história do aquarismo brasileiro nos últimos 30 anos, sob a ótica da revista, sobre aquilo que a gente foi projetando, fazendo, idealizando, campanha. Só para você ter uma ideia, é bom falar, a própria revista ela é anterior à própria, vamos dizer, formação do IBAMA, formação dessa coisa de educação ambiental. Então, na época, nas primeiras revistas, a gente já falava de educação ambiental para as crianças ligadas a coisas da natureza, falava do problema da dengue, que os peixinhos poderiam ajudar no combate da dengue, e anos depois as coisas foram fortalecendo. Então, o programa está contando essa história. Só para você ter ideia, hoje nós estamos em fevereiro, né? Hoje é dia 11 de fevereiro de 2020. Já está no programa 82 e nós já estamos contando a história, já estamos no ano de 1998. Então até 2010 vai ser mais uns 500 programas. E faz o seguinte, pá, para finalizar aqui o nosso vídeo, manda um recado para as pessoas que estão assistindo aí os seus votos para 2020. Em que sentido? Em todos os sentidos. Bom, que você realize teus sonhos. Que Deus abençoe, né, você, sua família, as pessoas que você gosta, as pessoas que lhe cercam. E que se você tem uma ideiazinha na cabeça, puxa, eu tô com uma ideia. Não fica pensando em fazer, faça. Viabilize. Ponha na prática. Seja, que nem eu falo para Camila, seja uma executiva, ou um executivo. Execute. Pode dar certo, pode não dar certo. Mas quer dizer, você não vai ficar com aquele trauma de, poxa, eu poderia ter feito, poxa, eu queria fazer e não fiz. Então, se você gosta de algum hobby, se você gosta de alguma, sei lá, alguma atividade, se você gosta de alguma ideia, coloca na prática, faz. Vocês que são ligadas a, sei lá, vários tipos assim, de segmentos, que às vezes não é tão popular, não precisa ser popular mesmo. Qualquer coisa que você sinta interesse, colocar em prática. Colocar no papel, pensar, executar e jogar aí para ver o que dá no futuro. Entendi. Então, eu queria agradecer, pá, pelo vídeo e falar que você faz muito dar certo os sonhos, né? E também levar para o pessoal a ideia do acreditar no sonho, né? Acreditar no sonho. Ah, uma coisa legal também de falar. Não é acreditar no sonho. É você, por exemplo, eu gosto de uma coisa. Qualquer coisa. Eu gosto de fazer artesanato disso.
você pode fazer disso um negócio para você, tanto profissionalmente como de prazer. Então, quando você realiza essa coisa de sonho, nossa, o coração fica gostoso, sabe? Assim, ó, você fica em êxtase mesmo, fica meio. Você fica, por quê? Porque a coisa, vamos dizer, vai. E não é nem assim é o lado de executar mesmo. Então você fica contente com o resultado da execução. Camila tá fazendo essas partilhas aí. Achei bacana o nome. Fantástico, quer dizer, vai captando, como se diz, opiniões, é isso, cara? A ideia é essa. Uhum. Vai captando opiniões aqui, ali, papapi, papapá, mexe aqui, mexe ali, vai cercando a pessoa que vai te assistindo, vai o quê? Vai talvez se motivando e vai criando o quê? Confiança em si próprio. Seja, como se diz? Seja assim, como que é aquele cara? Tenha uma, vamos dizer, puxa, eu não sei a palavra assim, autoestima. Tenha uma autoestima de você mesma. Ok, dá um tchau então aqui pra câmera, pá. Terminando. Tchau, tchau.